Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre uma oração apaixonada. Quando a gente olha o Salmo e os Salmos, os livros, os capítulos de Salmos, pode colocar uma oração apaixonada, por favor. Eu gosto muito de olhar como aquelas pessoas oravam, como eles louvavam a Deus, principalmente no livro de Salmos, porque é um livro de oração, é um livro de cânticos, é um livro onde a gente aprende a orar, onde a gente aprende a cantar, onde a gente aprende a louvar a Deus. E quando a gente olha o Salmo 119, ele é um salmo muito especial. O Salmo 119 é o maior salmo dos livros de Salmos. O Salmo 119 ele é o maior capítulo de toda a Bíblia, com 176 versículos. E o Salmo 119 ele tem uma particularidade. Todo o Salmo 119 é um salmo de exaltação, de louvor, de ênfase a um tema específico, a palavra de Deus. E isso ele faz nos 176 versículos, usando expressões diferentes que se referem à mesma coisa. Por isso que no Salmo 119 você vai ver ele falando dos mandamentos, dos estatutos, dos decretos, da lei, da palavra, e todas essas expressões se referindo à mesma coisa, à palavra de Deus. Portanto, se você nunca leu o Salmo 119, eu quero desafiar você a fazer a leitura do Salmo 119. Ao ler esse texto, você vai aprender a orar a palavra de Deus. Ao ler o Salmo 119, você vai aprender a cantar a palavra de Deus. A orar, colocando na sua oração expressões da palavra de Deus. É no Salmo 119 que tem uma oração que diz o seguinte: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu entenda as maravilhas da sua lei. Essa deveria ser a nossa oração todas as vezes que a gente vai ler a Bíblia. Porque talvez você já teve aquela impressão assim, nossa, eu vou ler esse livro, mas parece ser tão difícil. Nada melhor do que pedir, Senhor, desvenda os meus olhos para que eu entenda o como é simples, o como eu posso aprender da sua palavra. É no Salmo 119 que a gente encontra aquela expressão, eu escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. É no Salmo 119 que a gente encontra uma outra expressão, outra declaração. Como pode o jovem purificar o seu caminho, o seu coração, a sua vida? É guardando a tua palavra. Aí depende da tradução que você memorizou. Portanto, o Salmo 119 ele é maravilhoso. A gente vai ler hoje somente alguns versículos, começando do 145. E olhando essa expressão do Salmo 119 nesse trecho, nós vamos olhar a oração de uma pessoa apaixonada pelo Deus da Bíblia. E ao olhar essas orações, eu muitas vezes me questiono, eu tenho orado assim? Eu tenho tido esse mesmo desejo? Eu tenho tido essa mesma entrega? Eu estou orando com essa mesma intensidade? Como está sendo a minha oração ao Senhor? Eu estou orando? E quando a gente olha esses homens orando, esses homens louvando a Deus, através desse livro poético, o livro de Salmos, a gente aprende muito com eles. Portanto, que nessa nossa experiência hoje, no Salmo 119, do versículo 145, você pode abrir sua Bíblia, ele vai até o versículo 152, ele é dividido por versículos, pelas palavras da língua hebraica. É um salmo muito especial, mas a gente vai ler só algumas partes dele. Talvez você vai olhar para a sua vida e entender, é essa oração que eu quero ter. É desse jeito que eu quero me entregar. É desse jeito que eu quero orar ao Senhor. Por isso ele começa no versículo 145 dizendo o seguinte: eu oro de todo o coração, responda-me, Senhor. Eu obedecerei aos teus decretos. Quando você ora, é de todo o coração? Seu coração, sua vida, sua mente, suas emoções estão totalmente entregues àquele momento de oração, de intercessão, de clamor? Ou você está ali orando, mas o coração está dividido, a mente está longe, o coração está preocupado? O salmista está dizendo, eu oro ao Senhor de todo o coração. Responda-me, Senhor. Traz uma resposta. Eu obedecerei aos teus decretos. Decretos aqui se refere à palavra de Deus. O salmista, então, ele clama a Deus de todo o coração.
E nesse eu oro ao Senhor de todo o meu coração, Ele está demonstrando a intensidade do seu desejo de ser ouvido e de ser guiado pelo Senhor. Portanto, quando nós estamos no nosso tempo de oração, qual tem sido essa intensidade? Qual tem sido esse desejo? Oração para nós tem sido algo que é prazeroso ou algo que é pesado, uma rotina difícil? Oro porque tem que orar, fala que eu tenho que orar, eu vou orar. Mas não é algo que é prazeroso, que me traz ânimo, que me traz motivação. Se você faz como se fosse um peso, algo difícil, você não está vivendo o que esse salmista está declarando. Ele continua no versículo 146, numa outra expressão. Eu clamo a ti, livra-me, para que eu obedeça aos teus preceitos. E preceitos, como decretos, se refere a palavras de Deus. E por que ele ora essa oração apaixonada pelo Deus da Bíblia? Primeiro porque ele entende que ele amava esse Deus, porque esse Deus não nos deixou sem orientações. Deus não nos deixou às cegas. Deus nos deixou um livro, que é inspirado por Ele mesmo, o autor, para que eu e você hoje, ao ler esse livro, a gente possa ser orientado, guiado, instruído. E não ser guiado, instruído pelo nosso coração que é enganoso. Porque muitas vezes erramos e estamos fora da vontade de Deus, porque estamos sendo guiados e orientados pelo nosso próprio coração, pelas nossas próprias vontades. E quando somos orientados e guiados pela palavra de Deus, a revelação de Deus que está aqui nas Escrituras, e tudo que Ele precisava revelar a nós já está aqui, você encontra aqui. É por isso que precisamos ler essa palavra. E ele na oração, ele está dizendo, eu estou clamando ao Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor venha me livrar, que o Senhor venha responder a minha oração. Mas o desejo do coração dele, tanto no 145 como agora é, eu quero obedecer aos teus mandamentos. Como a gente tem visto isso com mais raridade. As pessoas querem muitas vezes as bênçãos, as promessas, a gente quer aqueles versículos que nos motivam, que nos encorajam, que nos deixam para cima, mas quando a gente encontra aqueles versículos que nos chamam a uma renúncia, a obediência, a mudança de hábitos, a mudança de condutas, a gente já, Senhor, não, isso eu não, eu recebo outras coisas, né? Você pode ver que tem a caixinha da promessa só, né? Não tem a caixinha da correção, a caixinha da disciplina, não tem, a caixinha da promessa. Os versículos do dia que você vê nos aplicativos em tantos lugares, é só versículos que te deixam com ânimo, com entusiasmo, com encorajamento. Começa a ver alguns versículos que falam de pecado, que falam para correção de atitudes, de hábitos, e já não, tem que mudar de aplicativo, isso está diferente, isso está muito esquisito. Porque a gente não quer muitas vezes obedecer. E ele nessa oração, ele está mostrando já nesse segundo versículo, esse desejo, essa intenção de obedecer os mandamentos de Deus. E obedecer os mandamentos de Deus não é obedecer só aquilo que eu gosto, só aquilo que eu concordo, só aquilo que é fácil de ser obedecido. Muitas vezes Deus vai pedir para nós obediência, mesmo quando nós não estamos entendendo algumas coisas. Muitas vezes Deus vai pedir a obediência para nós, em algumas situações a gente ainda não está entendendo o propósito e a vontade dele para aquela realidade. E mesmo assim a gente tem que obedecer, porque Deus em nenhum momento na Bíblia fala que a gente tem que entender ele para poder obedecer. Ele só pede para nós obedecer, mesmo quando a gente não entende. Aí é só você estudar a vida, por exemplo, do casal Abraão e Sara, que esperou o filho da promessa, mais de 20 anos, 25 anos, e quando nasce o filho da promessa, Deus fala o que para aquele casal? Vai lá agora e mata ele, oferece um sacrifício. Você acha que eles tinham entendido o porquê daquilo? Mas ele obedeceu, mesmo sem entender. E muitas vezes a gente não é tão obediente assim, porque a gente quer entender todas as coisas para depois obedecer. Portanto, o salmista aqui clamando por salvação, clamando pelo livramento do Senhor, ele afirma a sua intenção, não só de receber a bênção. Deus, venha me dar uma porta de trabalho. Senhor, venha me dar uma nova oportunidade. Senhor, venha socorrer a minha vida nessa questão da saúde. Ele mostra que, independente da resposta, ele continuaria seguindo, obedecendo
ou a palavra de Deus, os decretos de Deus, as instruções de Deus para a vida dele. E como nós precisamos disso hoje. Olha o que o salmista fazia logo cedo quando ele acordava. Há vários salmos, até parece que é repetido, porque tem quase a mesma expressão. Eu levanto-me cedo, antes do sol nascer. Eu pego meu celular e abro o WhatsApp, colocando a minha esperança, é isso que está ali? Logo cedo, antes do sol nascer, eu clamo, eu ponho a minha esperança nas tuas promessas. Sabe o que ele está falando para nós? O que Lamentações nos ensina. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Se você já começa o dia vendo o que está e o que chegou de atualização nos seus aplicativos de rede social, se você já começa o dia olhando as notícias do que aconteceu na madrugada, do que vai acontecer naquele dia, da realidade que a gente está vivendo, querido, o seu coração vai se encher de esperança. Não que você vai perder tempo com aquelas coisas, porque uma coisa vai chamando outra e você vai ficar mergulhado naquilo. E já esqueceu de orar, já esqueceu de ler a Bíblia, já tem que sair de casa correndo para poder voltar para mais um dia de trabalho. O salmista está dizendo, eu levanto-me cedo. E eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Eu tenho algo que é princípio, que é valor, eu não abro mão. Eu levanto-me cedo, antes do sol nascer. Antes de começar qualquer atividade, para clamar ao Senhor, para colocar a minha esperança no Senhor, nas tuas promessas. Nas tuas promessas. Se você fosse escrever esse texto, qual seria a sua declaração? Eu levanto-me cedo e antes eu faço o quê? Qual tem sido o meu hábito? Qual tem sido a minha atitude? Aí avalie esse hábito, essa atitude com relação aos resultados que você está tendo na sua vida com Deus, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Imagine levantar cedo para fazer uma caminhada, para fazer uma atividade física, para fazer uma leitura. Não é só orar, ler a Bíblia, é fazer outras atividades, ter outros hábitos também saudáveis. Que mudança vai acontecer no nosso corpo? Que mudança vai acontecer nas nossas vidas? Mas muitas vezes a gente reclama de algumas circunstâncias que nós mesmos não estamos dispostos a mudar. Porque a gente já se conformou com aqueles hábitos escravizadores que não percebemos que estão acabando com a gente. E o salmista está declarando, eu levanto-me cedo para orar, para clamar. Ele levantava cedo para esperar na palavra de Deus. Ele enchia o seu coração, a sua mente com as promessas da palavra de Deus. Ele enchia a mente dele, o coração dele com as promessas de um Deus que não mente, que não engana, que não frustra. Ele revela a sua vigilância espiritual, a sua dependência na orientação divina. Todos os dias ele buscava essa orientação, essa direção, ser guiado por esse Deus. Ele não abria mão disso. É por isso que ele declara nesse 148 outra coisa. Eu desperto-me de madrugada para refletir nas tuas palavras. Talvez você desperta de madrugada, mas porque você está preocupado, porque comeu demais na noite, e aí não aguenta dormir direito, o olho foi maior que a boca, né? Talvez você levante de madrugada, mas é porque você está com tantas questões na cabeça, sua mente, você não consegue mais controlar os pensamentos, e você está tão acelerado, que mesmo quando você dorme, a mente não para, a cabeça não para de funcionar. Ele está dizendo que quando ele despertava de madrugada, independente do porquê a gente despertou, ele não deixava de fazer uma coisa, de refletir nas palavras, nas promessas do Senhor. Levantou de madrugada, querido, coloca seu joelho no chão. Principalmente se você levantou de madrugada porque está preocupado, porque está aflito, porque está angustiado, porque está com vontade de chorar, porque está com desejo de desistir de tudo. Ore, busque ao Senhor. Dependa desse Deus. O salmista fazia isso. A meditação na palavra de Deus se torna uma prioridade, ocupando os pensamentos do salmista durante as vigílias noturnas.
O que esse salmista está dizendo, o que este homem está nos ensinando, o que Deus quer de nós aqui em todo momento, em todo tempo, até quando nós estamos descansando, é que a palavra de Deus esteja presente no nosso coração, nos nossos pensamentos, na nossa meditação. E quantas vezes a gente passa o dia todo preocupado com algum assunto, ou alimentando algum pensamento que não deveria estar ali, que não deveria estar sendo alimentado por nós, de coisas que até são irreais, que não são verdadeiras, que são mentirosas. Ou alimentamos o pensamento demais com o passado, e isso vai gerando em nós angústia e depressão, ou alimentamos demais os nossos pensamentos com o futuro, e isso gera em nós ansiedade, perturbação, porque a gente fica preocupado. E agora a economia, depois de tudo o que aconteceu no Sul, já tem gente sofrendo por conta disso. E a gente esquece de viver o hoje, o presente, o agora, como se fosse o último dia. Querido, viva o hoje. Se preocupe com as coisas do hoje e deixe o restante. O passado Deus pode perdoar, o futuro Deus pode cuidar para você. Viva o hoje. É por teu amor, ó Senhor. Por teu amor, ó Senhor. Ouve o meu clamor. Restaura a minha vida, conforme os teus estatutos. Ele afirma aqui algo que a gente acabou de cantar. De que não só Deus nos ama, mas de que Deus é amor. Esse é um dos atributos desse Deus. E é um dos atributos que Ele comunica conosco, Ele quer que a gente também comunique com outros. Entre os atributos de Deus, quando a gente estuda na teologia, tem os atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. E o amor é um atributo que Deus tem e que nós podemos ter. O atributo do amor. Deus me ama e eu preciso amar. Assim como Deus me ama sem olhar quem eu sou, o que eu faço, o que eu já fiz, mesmo não merecendo, Ele me ama, eu preciso amar. Quem não merece, independente do que fez, do que falou, eu preciso amar. Por isso que Jesus fala na palavra que mesmo os meus inimigos, aqueles que me perseguem, precisam ser amados. O salmista implora por misericórdia, por vivificação. Reconhece a sua necessidade da graça de Deus para seguir os seus mandamentos. Mas ele estava diante de uma realidade que não é diferente da nossa. Pessoas más estão se aproximando para me atacar. São pessoas que estão distantes da sua lei. Enquanto nós temos o desejo de fazer tudo isso que ele já falou, de orar, de meditar na palavra, de andar segundo os princípios da palavra, nós estamos cercados numa sociedade onde muitas pessoas não estão seguindo esses princípios, não estão seguindo os mesmos valores. Vão nos questionar do porquê você vem todo domingo de uma igreja, ouvir um pastor, porquê que você lê hoje, nesses dias, um livro que é tão antigo e que não tem tanto valor assim. Nós seremos questionados sobre a nossa fé, sobre a nossa confiança, sobre a nossa dependência desse Deus. Pessoas más vão se aproximar de nós. Na quarta nós falamos sobre isso. O diabo, nosso adversário, ele é como um leão que ruge e anda procurando a quem ele possa devorar. E nós precisamos entender que isso acontece ainda hoje. O contraste entre o salmista e os seus perseguidores. Enquanto o salmista se aproxima de Deus, busca Deus, quer mais da presença de Deus, existem pessoas que se aproximam de nós porque querem nos tirar disso, querem nos mostrar outras coisas, querem dizer para nós que a gente não precisa só desse Deus, que só Deus não é suficiente, que a gente precisa de outras coisas, de outros sentimentos, de outros lugares, de outras experiências. E o salmista declara: mas tu, Senhor, o Senhor está perto, o Senhor está perto, o Senhor não está longe, e todos os seus mandamentos, eles são verdadeiros. É uma coisa que a gente não poderia se esquecer nunca, que todo dia que a gente tem para viver, por mais que as tempestades nos façam entender diferente, Deus ainda está perto de nós. Deus ainda sabe do que nós estamos passando. Deus ainda sabe do que nós estamos vivendo. Eu fico maravilhado. Eu não sei se você tem esse olhar, mas eu fico imaginando. Quando a gente olha as cidades, a gente olha as pessoas, nesse
milhões de pessoas, e Deus conhecer cada uma individualmente. Deus conhecer quem é Oswaldo, os sentimentos, as emoções, os momentos de alegria, de tristeza, e saber que Ele sabe de cada um individualmente. Ele não trata a gente por atacado, Ele trata individualmente. Ele está perto de cada um de nós, Ele cuida de cada um de nós. Querido, talvez tem conflitos, tem crises suas que só você sabe que são existentes porque você não abriu com ninguém. Deus sabe, Deus conhece, e Deus pode te ajudar, Deus pode te curar, Deus pode te trazer essa resposta. E o salmista tinha essa certeza: o Senhor está perto, e todos os seus mandamentos, mesmo que essa sociedade diga não vale mais a pena seguir a Bíblia, os tempos mudaram, os dias são outros, hoje os valores são outros, a gente precisa entender que os comportamentos mudaram. Querido, pode mudar tudo, a palavra de Deus, ela não muda, ela continua fiel e verdadeira. Os princípios que estão aqui não podem ser deixados de lado. Essa palavra, ela não se desatualiza. Ela não é como os nossos aplicativos do celular, que vira e mexe você tem que procurar na lista de aplicativos para atualizar ele, porque tem uma nova versão, tem funcionalidades novas. A palavra de Deus, ela é completa, ela já tem tudo que nós precisamos, está aqui. Não atualiza, não fica envelhecida, não precisa de nenhum acréscimo. Tudo que nós precisamos está aqui. Esses mandamentos são verdadeiros, eles são para a sua vida hoje, eles são para a sua família hoje, ele é para o seu crescimento espiritual hoje, é para ser espalhado hoje. Portanto, o que o salmista está nos ensinando é que, apesar das dificuldades, das adversidades, nós podemos hoje encontrar conforto em Deus quando lemos a Bíblia. Há muitas pessoas que no momento da adversidade batem em muitas portas, vão procurar resposta em muitos lugares. O único que vai te dar todas as respostas é a Bíblia. Talvez não como você gostaria, porque ele vai pedir para você renunciar a algumas coisas, mudar algumas atitudes, mas ele te dá todas as respostas. E o salmista então reconhece que os mandamentos divinos são verdadeiros e confiáveis. E ele termina dizendo: há muito tempo eu sei que a sua vontade revelada permanecerá para sempre. E é por isso que nós cantamos, porque nós reconhecemos que os ensinamentos divinos são duradouros, são confiáveis. Quando você lê a Bíblia, você tem a certeza de que você está recebendo orientação, esperança para você hoje. Quando você ensina a Bíblia para os seus filhos, você tem a certeza de que esse ensino vai alcançar gerações, porque o seu filho, a sua filha cresce nesses princípios, nesses valores, e não nos princípios e valores dessa sociedade que está mergulhada no pecado. Portanto, querido, dedique tempo à leitura, à meditação da palavra de Deus diariamente. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é diariamente. Busque aplicar os ensinamentos divinos em sua vida. Viva uma vida de santidade e justiça. Confie na fidelidade e na justiça de Deus em todas as circunstâncias. E você que já foi alcançado com essa palavra, compartilhe essa fé, compartilhe essa devoção com outras pessoas que ainda não têm isso, que ainda não vivem isso. Amém? Neste momento nós vamos adorar.